Mais uma vez, olá meu Brasil varonil, Bruno Marcante na área e hoje nós vamos trazer um tema recorrente, tema de discussões, todos nós brasileiros conversamos sobre isso. Qual o melhor lugar da Flórida para se viver? Sim, no estado da Flórida. Geralmente quando nós pensamos em migrar do país, do Brasil, o primeiro país que vem à cabeça, eu acredito que seja os Estados Unidos, e o primeiro estado, a Flórida. Então hoje nós vamos nos ater ao estado da Flórida. Onde que é melhor morar? Então fica aqui nesse vídeo porque são 10 anos de experiência, sou corretor de imóveis na Flórida, faço negócios na Flórida, apesar de viver no Texas, e esse vídeo é para quem pensa que a Flórida é o melhor lugar de se viver. Então, direto ao ponto, a Flórida é boa? Muito boa. Muito boa. Eu sou apaixonado por aquele estado. Alguns fatores me trouxeram para fora da Flórida, mas eu possivelmente eu voltaria facilmente para o estado da Flórida. Por quê? Porque a política da Flórida ela é majoritariamente republicana, então é um estado conservador. Existe sim boas opções de escola, são escolas decentes, não são as melhores do país, mas escolas decentes. E por último, e não pelo final, essa vida de praia sempre nos atrai muito, principalmente para nós brasileiros, né? Então eu costumo dizer que Miami é a melhor cidade do Brasil. Hoje a gente vai destrinchar um pouco a cidade de Miami, Boca Raton, Orlando, Kissimmee, Tampa, Clearwater e Naples, Fort Myers, né? Que são, acho que acredito que essas são as principais cidades da Flórida. Não vou me ater muito para aquelas cidades um pouquinho mais afastadas, como Daytona, Jacksonville, Pensacola, Mobile. Não, fica um pouco fora do nosso radar. Dustin, né? Muita gente gosta de ir lá em Destin, né? O brasileiro fala Destin. Destin. Então, vamos lá. Miami, quais são os principais prós e contras? Miami é a capital de Cuba, né? Então, falando de imigração, majoritariamente quando você pega ali South Miami, North Miami, Miami-Dade County, a gente está falando aí de uma parcela grande, né, de cubanos, e inclusive hoje o secretário de Estado americano atual de origem de Miami, e a família dele cubana, né, os pais dele cubanos. Então, assim, qual que é o problema disso? Nenhum, mas não é digamos assim, é muito diferente para nós brasileiros, né? A gente tem que acostumar com o público hispano, né? Então, se o seu inglês não está bom e você quer improve your English, eu acho que lá Miami não é o melhor lugar, porque você vai melhorar o seu espanhol. Então você tem esse pró que Miami ele é muito hypado, né, nas palavras hoje atuais, né? Ele é muito o branding de Miami é muito forte, né? Cidade de Miami, então você tem aí grandes corporações vindo, você tem imóveis ali na Brickell, Downtown, Midtown, Wynwood, Aventura, que seja, Sun Isles, Golden Beach, Hollywood. Então esses lugares, o que você tem ali para vender realmente tem uma velocidade de venda muito boa e geralmente são apartamentos, né? Dificilmente você vai pegar ali um condomínio fechado, né, casas, né? E você teria que ir mais para dentro mais perto do Everglades, saindo um pouco da parte da faixa litorânea. Então Miami tem para quem quer escalar rápido, escalar numa high society, porque lá é dinheiro da América Latina, né? Toda a América Latina põe o dinheiro lá em Miami, né? Seja dos generais venezuelanos, as famílias cubanas, tem até um filme, eu me esqueci o nome do filme aqui, mas eu acho que não sei o que, Cowboys, que conta muito do tráfico, né, de colombianos e os cartéis, né, o dinheiro, a lavanderia da América Latina, que foi ali os imóveis de Miami. É Dallas Cowboys? Não, eu me esqueci o nome do filme. Aqui é sem corte, aqui é sem edição e aqui é sem script. Eu só anoto aqui algumas coisinhas no meu papel só para eu lembrar as cidades que eu tenho que falar. Letra bonita, né? De médico.
Então, só que Orlando tem um grande downside, tem um grande contra, tá? É o custo de vida. Orlando pós-bolha, Miami pós a bolha de 2008 que estourou no mercado imobiliário, como lá sempre foi uma cidade de segunda moradia e dormitório para os americanos, então é onde sangra mais, o luxo, né? Então, assim, é onde quando você tem a segunda casa, você perde a segunda casa e tenta manter a primeira, não é isso? Então a Flórida sofreu muito por ser essa segunda moradia, do mundo inteiro, né? Então, muita gente, quantas pessoas você conhece que tem imóvel na Flórida, mas não mora lá? Então, quando estourou a bolha, é um estado que sente muito. E depois nesse período do Covid, nós tivemos, sim, realmente o imaginário, né, o psicológico, né, civilizacional mudou. Então, aquele ritmo de vida saturado, né, que a gente tem nas grandes capitais, então o pessoal veio do Canadá e do norte dos Estados Unidos muito forte, né, para a Flórida e para o Texas, fugindo principalmente do income tax. É uma coisa que a gente não fica muito ligado quando a gente é brasileiro, mas existem estados que cobram também um imposto sobre o seu ganho, chama income tax. E no caso da Flórida e do Texas, eles não cobram income tax, é só o IRS, o tax da empresa normal. O estado não cobra, é só o imposto federal, não tem o estadual. Então, por isso você vê a migração aí de tanta gente vindo para o estado da Flórida, com real estate muito atrativo, porque os imóveis comparados com a cidade da Califórnia e de Nova York, os preços muito atrativos para quem olha com essa ótica do norte, né? E com $1 milhão, o que você compra na Califórnia e em Nova York e o que você compra em Miami? Então, se tornou um mercado atrativo e você tem esse income tax. Nessa nova economia, que não depende mais da sua posição geográfica, né, as pessoas buscando essa liberdade não financeira, mas de geográfica, né, territorial. Então, Miami se tornou um hub. E com isso, né, trouxe dinheiro novo. Então, com isso, quando você traz um caminhão de dinheiro, as coisas tendem a ficar um pouquinho mais caras. Inflacionou o mercado local, seja de supermercado, restaurante, aluguel, imóveis. Então, ali em Miami tudo é mais caro, tá? Subindo um pouquinho de Miami, já indo ali para o condado de Broward, né, West Palm Beach, quando você vai ali em Boca Raton, eu acho que ali é o sweet spot, é onde eu morava. Eu morava em Parkland e você sai um pouco desse frenesi de Miami, das praias de Miami, e você acaba indo um pouco mais para dentro, onde tem mais residências, né? Onde tem mais casas e ali onde você tem escolas e condições de você criar uma família melhor. Então, assim, me parece que a melhor cidade para se morar na Flórida depende da sua atual conjuntura. Então, se você busca um pouco mais de hype, um pouco é jovem, quer uma vida social mais agitada, né? Se você é solteiro, não tem família, ou se você está buscando, né, um companheiro, acho que Miami é o lugar ideal. Lá é a Party City, né, que a gente chama, never stops. Então é festa todo dia. E também negócio todo dia, então se você mexe com tecnologia, eu acho que Miami seria um hub, né? Seria uma opção, não a melhor, mas seria uma opção. Quando você fala de Boca Raton, já é mais família, né? Você já está preocupado com as escolas dos seus filhos, né? Você está preocupado com o custo de moradia, então você está ali bancando uma família, então assim, você iria um pouquinho mais para o norte, melhora bastante o custo, mas se você vai por norte, eu aconselho você ir um pouquinho mais para o norte, né, para Orlando, especificamente Kissimmee. É uma das primeiras cidades muito próxima ali aos parques e assim, eu acho um custo-benefício para casas excelente, né? Então tem escolas decentes, não são as melhores escolas, não tem nenhum glamour as escolas de Kissimmee, mas para se viver é um excelente lugar, muito bem localizado no sul, saída sul da cidade, caminho inclusive para Miami, é muito próximo aos parques e muito próximo a Orlando Downtown, né? Você tem outras excelentes áreas em Orlando, que Davenport, um pouquinho mais ao sul, que ainda é mais barato, St. Cloud, né, cidades novas, que inclusive são cidades do interior. Se você morar lá, você pode ficar até um pouco enfadado. O grande downside de Orlando é não ter praia. Você está próximo da praia, mas você não tem a praia ali no dia a dia. Você não está passando ali e vendo a praia, né? Que é a coisa
fantástica de Miami. E o grande coisa positiva de Orlando é o custo de vida. Como é uma cidade que está em franca expansão, em construção há várias décadas, então você realmente tem bons condomínios com bons preços, né? Então, assim, se você está se você está na faixa dos 40 anos, com 2 filhos para criar, eu acho que Orlando ali seria ideal. É uma questão de você escolher a melhor região. Vai ser muito bem assistido pela cultura brasileira, então, assim, em Miami os brasileiros são um player relevante, mas em Orlando a gente é maioria, né? Então a gente compra muito real estate, a gente tem muito negócio, a gente tem muito restaurante, a gente tem shops, a gente tem malls, a gente tem empreendimentos de brasileiros, o que é muito bom. Então vai dificultar um pouco na língua, né? Se você tiver com o objetivo de novo de aprender o inglês, em Orlando você não vai aprender nem o espanhol, você vai ter que ficar no português, o que é muito bom. Mas na escola seu filho vai aprender, tá? Só fazendo esse parêntese que é uma coisa engraçada. Para nós que vamos imigrar já com um pouco mais de idade, então Orlando você teria essa característica, né? Você vai ter mais dificuldade de pegar a língua, né? Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. Se esse for o objetivo, Orlando não é o local. Saindo um pouco de Orlando, indo um pouco mais para uma cidade que está em expansão, que é Tampa Bay e Clearwater. Eu, particularmente, eu acho a estrutura da cidade fantástica. Ela não está na costa do Atlântico, ela está no Golfo do México, né? Agora, Golfo da América, né? Praias lindas, pôr do sol maravilhoso, cidade pequena, custo de vida in between, né? Entre Orlando e Miami. Você vai achar boas opções de escola, de moradia, e lá você vai ter que praticar o seu inglês, porque lá é uma cidade que está consolidando ainda para os brasileiros, então tem muita oportunidade para você atuar na comunidade brasileira, mas é uma cidade que fica muito próximo de Orlando e vale a pena a visita. É muito bonita e tem muito americano, muita gente migrando para lá, uma cidade que está em crescimento. Os imóveis deram uma corrigida em toda a Flórida, em South Miami foi o lugar que menos corrigiu, que está ali entre 20% e 25%, né, de desvalorização. Em Tampa Bay está um pouquinho maior, tá? 30%, 35%, porque nós tivemos grandes players construindo lá em Tampa Bay, então sim tem possibilidade de comprar imóveis novos com um preço muito atrativo, né? Eu indicaria uma visita fantástica ali, principalmente Clearwater, para você dar uma olhada nas praias ali do Golfo, são maravilhosas. E por último, last but not least, depois de Tampa, Naples, né? Naples, Fort Myers. Não sei se você lembra, Fort Myers sofreu com um furacão há 2, 3 anos atrás, destruiu uma parte da cidade. Existem ilhas maravilhosas ali perto de Fort Myers que eu amo. Existe um resort da Marriott em Marco Island, muito bonito. Aconselho quem puder ir fazer a visita. Mas tem duas ilhazinhas ali em Fort Myers que eu acho muito charmosas, que é Captiva e Sanibel. Tem muito lugar para passear na Flórida, mas eu particularmente no verão ali gosto sempre de ir. É uma viagem muito agradável. É aquela sensação de você estar na ilha, num lugar pequeno, remoto, e assim, de belezas naturais fantásticas, né? Então a vida lá parece que anda até um pouquinho mais devagar. Captiva e Sanibel. Quando você fala de Naples, você está falando de grana, de gente rica, tá? Naples é o reduto dos ricos americanos. Então você tem Hamptons, Nova York, você tem Beverly Hills na Califórnia, e eu vou usar dizer que você tem Naples na Flórida, tá? Então Naples é onde o governador mora, é uma cidade pacata, muita segurança, então não faça coisa errada lá, não dirija rápido, né? Se você tiver com situação migratória, não é o seu lugar, porque lá você tem uma fiscalização muito forte e muito campo de golfe, muito dinheiro rolando. Então, assim, americano, wealth, bem, com muita grana. Ali, uma casa na praia, facilmente $30 milhões. Facilmente, sem dificuldade nenhuma.
Então, quando a gente fala de Naples e West Palm Beach, que é West Palm Beach, onde é o Mar-a-Lago, né, a casa do presidente Trump. Quando você fala desses dois lugares, realmente são redutos, são spots do americano rico na Flórida. Então, quando você muda para Naples, é uma cidade pequena que tem um spot muito rico e não tem uma comunidade estruturada ali brasileira, não. Você na prestação de serviço você pode ir muito bem lá, mas lembra da sazonalidade, porque o americano muito rico não necessariamente mora em Naples, ele tem casa em Naples, né? Então, o cara da Pensilvânia, Carolinas, Georgia, Texas, Alabama, Mississippi, Louisiana, eu acho que Mississippi, Louisiana não, mas o cara do norte, né, Michigan, ele pode ter uma casa lá em Naples, uma das casas dele ali de veraneio, entendeu? Então a cidade fora de temporada fica vazia. As escolas são muito decentes, talvez são as melhores escolas da Flórida estejam em Naples, algumas em Orlando, mas é um lugar que eu iria. Então, veja bem, vamos separar aqui agora o joio do trigo. Então, Miami, um custo de vida alto, e se você é jovem, talvez seja indicado, e se você gosta desse tipo de vida, né, de Miami, Miami é o lugar. Se você já é um pouquinho mais de família, você vai ter que pensar, se você tem sua família, você vai ter que pensar em Boca Raton e Orlando. Quando falo de Orlando, eu gosto muito de Kissimmee, tem ali Winter Garden, Windermere, são lugares que fantásticos de se viver. Eu acho que você paga um preço, um price tag mais alto para morar lá, um premium, que eu acho que em Kissimmee você tem a mesma qualidade de vida. Só para falar que mora em Windermere numa casa menor, sabe assim? E as escolas, claro, em Windermere as escolas vão ser mais novas, mas em Kissimmee você está no mesmo, é tudo escola pública. Tem como uma escola pública ser boa? Aqui na América as escolas são boas, mas fica aí a pergunta, né? Será que é de qualidade? Minha filha estuda escola pública, então eu tenho uma opinião um pouco diversa sobre isso. Então, se você, família, está nesse estágio de vida para criar sua família, talvez a área para cima ali de Boca Raton, né? Boynton Beach, Delray, até chegando em Orlando, talvez seja a sua área, você deva considerar. E principalmente para você que está chegando agora, Orlando é super indicado, porque você vai ter realmente uma rede de relacionamento com brasileiros. É uma chegada mais ok, só que também é uma tampa na sua panela, tá? Você tem uma limitação de crescimento. Quando você trabalha só com comunidade brasileira, então você tem digamos que você tem um teto de crescimento, né? Quando você já vai para Tampa e para essa parte de Clearwater e Tampa, você vai ter uma comunidade brasileira menor, um custo de vida interessante, uma cidade muito interessante que está crescendo. E Naples é caso você queira, você já está numa fase de vida que você já está bem, você quer um pouquinho mais de sossego e você quer comprar alguma coisa e não precisa trabalhar, você não tem a dependência de faturar em dólar, então Naples é o mais indicado. E você? O que você achou desse vídeo? Manda para alguém que precisa ouvir qual lugar da Flórida é o melhor lugar para se morar. E o próximo vídeo eu acho que eu vou estar falando aqui do Texas, hein? Vai ter muitas curiosidades. Um abraço.